Bem, eu quero manifestar a minha alegria de estar aqui. Eu tenho, de vez em quando, participado dessa discussão sobre ecumenismo lá nos cursos de teologia, lá da Faculdade de São Bento, não é? Então essa não é a primeira vez que a gente se encontra. Fico muito feliz com este seminário e com esta semana teológica. Eu me lembro que durante os 5 anos que eu passei como estudante de teologia, um dos pontos altos no seminário batista lá em Recife era a semana teológica, quando a gente tinha mais possibilidade de discutir mais livremente temas da atualidade. Então eu queria, professor João, me congratular com todos os que estão promovendo este seminário. E eu queria exigir que esse seminário não se extinguisse, né? Mas que ele se ampliasse e que se tornasse mesmo ecumênico, porque há uma necessidade muito grande da gente não só discutir, mas aprofundar esses temas da atualidade. Queria também manifestar a minha alegria, né, por ter conosco o professor Eduardo Ronald. Eu acho que o professor Eduardo é um presente de Deus para nós, é um patrimônio muito grande que nós possuímos e ele tem dado uma contribuição muito especial. Ele coordena um grupo que a gente chama de grupo primo, que se reúne 2 em 2 meses, no sábado pela manhã. E o grupo tomou o nome Primo porque se reunia na livraria LDM aqui na Piedade. E hoje está lá no CEAS, ali em São Lázaro. A nossa próxima reunião vai ser em julho e a gente tem discutido temas realmente muito relevantes. Bem, eu queria começar assim da conclusão, porque eu queria pontuar alguns aspectos do movimento ecumênico para a gente discutir um pouco. Não é comum, não é, professor Eduardo, a gente estar num grupo tão seleto como esse, em que a gente pode abordar e discutir mais livremente essas questões que são muito relevantes para nós. E eu começo com uma afirmação muito desalentadora. Eu acho que o movimento ecumênico está em crise, crise muito séria. Nós temos discutido isso já há algum tempo. A SESI fez um seminário o ano passado para a gente discutir essas questões e discutir também quais as razões da crise do movimento ecumênico. Quem sabe que daqui a gente vai conseguir ter a solução, não é, dessas questões. Todas as grandes instituições ecumênicas estão em crise. A começar pela maior delas para o protestantismo, o mundo, que é o Conselho Mundial de Igrejas, ao CONIC, que é a nossa maior instituição ecumênica no Brasil, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, a SESI, que é também a nossa grande entidade ecumênica de serviço, organizada pelas igrejas, que a sede é aqui, bem perto de nós, aqui na Graça mesmo, e outras instituições que, mesmo não sendo totalmente ecumênicas, algumas delas pertencem a denominações religiosas, a confissões religiosas, e outras constituídas independentemente, também elas estão em crise. Uma delas eu sou um dos fundadores, que é a Koinonia, que por muitos anos lançou uma revista muito interessante, tem presença, hoje só existe online, na internet, e que realizou um grande trabalho, ainda realiza, mas que está também em crise. Então nós estamos vivendo um momento muito crítico. A própria Semana da Unidade também retrata isso. Então esta é uma informação que nos
tira o entusiasmo e a motivação, né, do movimento ecumênico. Eu acho que todos vocês sabem que o movimento ecumênico tem um início lá pelo final do século XIX, início do século XX, numa iniciativa da Igreja Anglicana, que depois recebe o apoio da Igreja Católica, do Vaticano, e que desse diálogo, desses contatos, tem início a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos na Europa, que é celebrada no mês de janeiro, até hoje, ainda entre algumas igrejas, e que se estendeu por quase todo o mundo, e aqui entre nós é celebrada na semana que antecede a Pentecostes. Este ano foi de 12 a 19 de maio, 19 é o dia da celebração de Pentecostes. Então este é o grande sinal que a gente tem do movimento ecumênico moderno. A partir daí, todas as grandes iniciativas em direção ao movimento ecumênico, elas pertencem aos protestantes. Há uma série de movimentos no mundo protestante da Europa que vai evoluindo essa série, né, com uma criação de outros entre a igreja luterana, entre igrejas reformadas, e que culmina com o ideal da organização de uma instituição que realmente congregue todas as igrejas que tenham o ideal da unidade cristã, que é o Conselho Mundial de Igrejas, sonhado para ser organizado em 1939, mas que só é organizado em 1948 por causa da Segunda Guerra Mundial. Então é a partir do Conselho Mundial de Igrejas que a gente tem uma grande repercussão do movimento ecumênico, e ele se espalha por todo o mundo, e nós temos em 1965, né, o Concílio Vaticano II, que realmente dá uma grande força ao movimento ecumênico, cria nova expectativa, nova esperança, e que depois vai progressivamente refluindo, perdendo força, e chega ao que eu caracterizo hoje como uma espécie de declínio, né, do movimento ecumênico. A minha grande preocupação hoje é como nós vamos fazer essa caminhada, né? Eu não vou aqui falar sobre o que significa ecumenismo, porque acho que todos nós conhecemos que deveria ser uma relação entre todo o povo de Deus, mas que lamentavelmente termina por ser uma relação somente entre as igrejas cristãs. E eu acho que essa questão é até uma questão pacífica, porque entre nós cristãos e as religiões não cristãs há uma diferença considerável, não é? Natal, Semana Santa, não dizem nada, não é? Há religiões, por exemplo, de matriz africana, que temos em abundância aqui na Bahia. Mas a grande questão é por que, né, esse avanço que foi tão promissor, né, perdeu força. Na minha apreciação assim, muito particular, eu acho que para onde pende a Igreja Católica, os protestantes terminam por seguir. É interessante isso. A onda de fundamentalismo, de conservadorismo, de recuo da Igreja Católica, deu como consequência um recuo também do mundo protestante, ao ponto de igrejas protestantes tradicionais se afastarem do movimento ecumênico e se afastarem até por reação à própria Igreja Católica. Para citar o exemplo mais forte aqui no Brasil,
a igreja metodista do Brasil, que é uma igreja saída da igreja anglicana e que, por formação, é uma igreja comprometida com o movimento ecumênico. Ela se afastou de todos os movimentos ecumênicos no Brasil, dos quais fizessem parte a Igreja Católica. Quer dizer, há uma reação protestante, né, ao recuo, né, da igreja Católica. Aqui na Bahia nós temos tido sucesso no movimento ecumênico. Nós criamos aqui o CEPIC, Conselho Ecumênico Baiano de Igrejas Cristãs, que é o responsável pela realização dessa semana de oração pela unidade dos cristãos. Já tivemos aqui momentos muito especiais de confraternização e de abraços entre nós, mas que aos poucos esse movimento perdeu força. Eu costumo dizer assim, criticamente, que na verdade o movimento ecumênico nunca devia ter existido, né? Nós somos todos cristãos, mas não conseguimos caminhar durante esses séculos juntos. O professor Eduardo falou no grande cisma do século XI, que eu acho que é um dos momentos mais lamentáveis, né, da caminhada da igreja, e não por ser igreja católica ou surgimento de igrejas ortodoxas, mas pelos problemas, né, que criaram obstáculos ao compromisso cristão diante do mundo. E depois a reforma protestante do século XVI, que foi também um momento doloroso na história da igreja, e quem hoje analisa esses momentos históricos dão razão aos que se insurgiram contra a igreja e provocaram essa separação. Logo depois, a separação da igreja da Inglaterra, e aí a gente começa a viver, não é, confissões de fé que começam a se degladiar, não é, no seu processo de expansão, que criando conflitos que são até hoje insuperáveis. Há um texto de Rubem Alves, escrito para a revista Concílio, que Eduardo também já está escrevendo. Não, aliás, não é Concílio, é Novo Horizonte, mas só Horizonte Teológico, né? Que é um texto em homenagem a um teólogo latino-americano radicado aqui no Brasil. E Rubem Alves faz uma afirmação que eu acho que caracteriza o nosso comportamento como católicos e cristãos e que justificam ou explicam as nossas separações. Rubem Alves diz assim: os católicos, donos da verdade, consideravam os protestantes apóstatas, e os protestantes, donos da verdade, consideravam os católicos idólatras, não é? Então, nessas duas expressões, dificilmente a gente conseguiria, não é, conviver. Então, o movimento ecumênico nasce ou se desenvolve não por generosidade, não é, das igrejas, mas nasce e se desenvolve pelos escândalos que provocou. Em alguns desses países para onde foram os cristãos, né, e a Igreja Católica tentou resguardar o espaço que possuía e ampliar o espaço na conquista de fiéis, os protestantes, bastante divididos, algumas vezes os protestantes brigavam entre si mesmos, né, buscando expansão missionária, também não queriam nenhuma aproximação. E nesse discurso de catequese, de evangelização, eles constataram um fato assim, escandaloso. É que os evangelizados, os catequizados, perguntavam o seguinte:
Mas se o Deus de vocês é tão bom, por que é que vocês brigam tanto, não é, entre si? Então essa questão muito séria e muito concreta levou protestantes, especialmente, a começar a refletir sobre essa agressividade no processo de evangelização. Depois, as duas guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e Eduardo frisou aqui algumas opções que a igreja fez, e eu, para não deixar a igreja católica com a culpa total, não é? Eu digo sempre que não haveria nazismo se os protestantes alemães não apoiassem, né, o Hitler. Então, os protestantes não podem se isentar totalmente da Inquisição. Há sinais dolorosos da Inquisição no mundo protestante. Então, eu gosto de fazer essas referências para quando critico a Igreja Católica, me sentir inteiramente à vontade. Né? Ele tanto fala mal dos católicos como dos protestantes. Eu participei de um programa na televisão, na TVE, e essa é uma história que merece ser contada aí depois, né? Em que o Peixinho, que era um teólogo espírita, ele dizia: bem, do jeito que Djalma vai dar com Deus, os protestantes não querem mais que ele seja representante protestante, né? Porque fala tão mal dos protestantes. Mas aqui, e aí eu assumo mesmo o meu papel que Eduardo assume, né? Eu não só sou pastor, mas também eu tenho a obrigação de olhar criticamente para, não só a minha confissão de fé, mas para a caminhada dos protestantes, sem esquecer os erros que nós protestantes temos cometido, né, historicamente. Então, esses fatos provocaram uma reviravolta, né, na caminhada da igreja, e resulta na organização do Conselho Mundial de Igrejas. Como é que a coisa se dá, né, a partir de então? A história do Conselho Mundial de Igrejas é uma história muito bonita, porque ele se reúne em assembleia periodicamente, 5 em 5 anos, 6 em 6 anos, e houve uma reunião aqui, uma assembleia aqui no Brasil em 2010, que foi muito concorrida, e as assembleias sempre tratam de temas relevantes ou angustiantes para a humanidade naquele período da assembleia. Situações políticas, sociais, religiosas, culturais, ambientais são sempre tratados. O tema dessas 10 assembleias são muito interessantes. A próxima vai ser agora em 2013, né, na Coreia do Sul, próxima assembleia. É sempre um evento muito interessante. Então, do Conselho Mundial de Igreja não faz parte a Igreja Católica. Mas há uma relação muito forte entre o Conselho Mundial de Igrejas e a Igreja Católica. Como é que isso se dá? Nos eventos do Conselho Mundial de Igreja, há interlocutores do Vaticano que tomam parte de todo esse processo. Como, do mesmo modo, alguns eventos do Vaticano são acompanhados pelo Conselho Mundial de Igrejas. Saindo do âmbito assim, mundial para o âmbito latino-americano, nós temos uma grande instituição ecumênica que é o CLAI, que é Conselho Latino-Americano de Igrejas, que hoje inclui também o Caribe. Então, é Conselho Latino-Americano e Caribenho de Igrejas. É também uma instituição somente protestante. Mas, do mesmo modo, há uma relação muito forte com o CELAM, como é Conselho Episcopal Latino-Americano. Então, é caribenho também, né? Caribenho também. Então, há uma relação forte, né, de respeito, de acompanhamento entre essas instituições latino-americanas. O Brasil é um dos melhores exemplos que nós temos de movimento ecumênico.
Porque nós temos o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, com sede em Brasília, que é constituído também pela Igreja Católica. E, atualmente, o presidente do CONIC é um bispo católico, né? Eu me esqueci o nome, se me desculpe, mas está aqui nesse livrinho aí da Semana da Unidade. Então é um exemplo muito interessante. O CONIC tem assembleias periódicas de 2 em 2 anos. Nesta última assembleia, da qual eu participei, houve uma moção dirigida, né, aos cardeais no Vaticano, em que a instituição brasileira manifestava o seu desejo de que o Espírito Santo orientasse os cardeais na eleição do Papa, né? Para, se vocês permitem uma piadinha nesse contexto, que acho que vale a pena, na eleição do Papa sempre se fala na ação do Espírito Santo, né? E o Macaco Simão, alguém que conhece? O Macaco Simão disse assim, né? Boechat, eu não entendo esse negócio. Se é o Espírito Santo que ajuda, por que não é por unanimidade? Não é? O Espírito Santo devia baixar em todo mundo, não é? E não só numa quantidade qualquer. Não é? Mas eu estou frisando isso para mostrar uma relação amistosa que existe. Né? E nós temos a SESI. A SESI é o maior organismo ecumênico existente no Brasil, um organismo de serviço. Há mais, acho que 2.000 e tantos projetos que a SESI está trabalhando, tem aprovado, com um percentual muito forte aqui para o Nordeste. E a SESI é composta também da Igreja Católica. Um dos presidentes da SESI foi Dom Gílio, né, que era um bispo aqui muito querido de todos nós, e que hoje está em Bagé, né, no interior do Rio Grande do Sul. Então, esses dois organismos são muito, muito fortes no movimento ecumênico e representam realmente a grande maioria das igrejas, né, nesse esforço pela unidade dos cristãos. Vale ressaltar ainda outros organismos ecumênicos que não estão ligados a igrejas, a nenhuma profissão de fé. E eu citei a Coenonia, que é uma grande instituição, mas pelo lado da Igreja Católica, a Caritas, que tem projetos aprovados fora do mundo católico. Então é também uma instituição com serviços prestados ao movimento ecumênico, pertencendo a uma confissão de fé. O que é que nós temos feito, né, durante estes anos de caminhada ecumênica? Uma das coisas bonitas surgidas no Brasil foi a campanha da Fraternidade Ecumênica. A campanha da Fraternidade é uma das criações que eu acho mais bonitas da CNBB. Se a gente olhar para esses mais de 40 anos, há temas belíssimos. Há temas belíssimos explorados pela campanha da Fraternidade. E aí, houve uma reunião entre a CNBB e o CONIC, com a proposta de que de 5 em 5 anos se realizasse uma campanha da Fraternidade Ecumênica. E aí não seria a Igreja Católica a responsável pela promoção, mas sim o CONIC. E realizamos a campanha de 2000, não é? Que foi uma beleza no Brasil inteiro. Tivemos a segunda em 2005. E em 2005 houve um acontecimento que abalou profundamente a nossa relação ecumênica, não só aqui, aconteceu aqui, mas no Brasil inteiro. É que, não sei se todos vocês sabem, mas no lançamento da campanha, que foi lá na Catedral,
Não se esperava que Dom Geraldo participasse, ele chegou inesperadamente, participou, e o pessoal do CEBIC, né, fez o lançamento da campanha e ficou para a missa que Dom Geraldo celebraria depois. E eles quiseram participar não só da missa, mas da Eucaristia. E Dom Geraldo negou a Eucaristia aos pastores protestantes. Isso criou um mal-estar muito grande. E o pastor, que era o presidente do CEBIC, o pastor Armindo, da Igreja Luterana, soltou um e-mail que repercutiu mundialmente, porque explodiu aqui na Bahia, foi para a SESI, para o CONIC, para o Conselho Mundial de Igrejas, e criou um problema seríssimo, que nós ainda não conseguimos juntar os cacos, né, desse jarro belíssimo que foi destroçado. Tivemos a campanha de 2010, mas essa campanha já foi organizada pela Igreja Católica, né? Eu participei de algumas reuniões aqui na Bahia, mas ela perdeu todo o elan, toda a motivação de uma campanha da fraternidade ecumênica. Há uma proposta agora para que se retome a campanha da fraternidade ecumênica em 2015. Agora, na Assembleia do CONIC em São Paulo, nós discutimos, né, essa questão. Um outro movimento, né, que surgiu, né, dos movimentos populares da Igreja Católica, muito bonito, foram as SEBs. Né? As SEBs encantaram a gente. E lá para a quarta ou quinta reunião, as SEBs começaram a ter uma conotação ecumênica. Chegou a haver uma participação protestante na elaboração do material, acho que foi da 7ª Assembleia das SEBs. Mas a igreja, eu não sei, acho que a igreja, eu queria não usar uma palavra forte, mas assim, a igreja cooptou, a igreja assumiu as SEBs. Eu não sei se isso foi bom ou ruim, deixo com vocês aí o juízo, né, de valor, mas as SEBs perderam a importância, né, o vigor, o entusiasmo, a motivação que tiveram durante algum tempo. Né? Eu acho que isso foi lamentável, porque eu participei de umas 2 ou 3 assembleias, né, aquela lá de Ilhéus, por exemplo, e me entusiasmei, né, com